Que a misericórdia seja glorificada, meu irmão, minha irmã, agora e para sempre. Hoje, segunda-feira, dia 23, o evangelho de hoje é de Lucas. A homilia é tirada do capítulo 12, versículo 13 ao 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico, deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muito tempo, para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nessa noite pedirão contas da tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse evangelho de hoje vem exatamente para nos chacoalhar. Primeiramente, chacoalhar aquelas pessoas que são por demais ambiciosas, são por demais apegadas ao dinheiro, apegadas à sua própria construção de vida, aos seus projetos pessoais. Pessoas gananciosas, avarentas, pessoas que realmente colocam no ter, no acúmulo das coisas, a sua esperança de ser feliz. A esperança de ser realizado neste mundo. Quantas pessoas vivem em função do ter, em função do dinheiro, em função do trabalho, e em função disso deixa a esposa ou esposo, deixa o filho ou deixa a filha. Chega tarde da noite, sai de madrugada e não tem um tempo para a família, não tem um tempo para Deus. E o Senhor está dizendo então, a partir dessa colocação um pouco que, digamos, providencial. Por quê? Esse cara chega para Deus e, preocupado com os seus bens, ele traz essa situação: ó Senhor, diga para o meu irmão dividir bem e justamente o que temos de herança. E o Senhor aproveita para dar essa parábola e falar com esse tipo de gente, de pessoas, esse grupo de pessoas por demais em busca de construir a sua felicidade sem Deus, a todo custo, acreditando que é o dinheiro, que é a fama, que é o acúmulo de bens, que é conta no banco que vai lhe trazer felicidade. O Senhor lhe conta essa história toda. Veja bem, que adianta, ele diz, você acumular tudo isso, guardar tudo isso, e que sem esperar Deus vai pedir conta da sua vida. Para quem você vai deixar tudo que você construiu? Vai perceber que não passou de um grande estúpido, miserável, porque viveu em função de construir através dos bens, através de patrimônios, a sua própria felicidade. Mas Deus vai pedir conta da sua vida. A gente costuma inclusive dizer, meus irmãos, que essas pessoas acabam então deixando a herança para que se transforme em guerra para aqueles que ficam. O Senhor está dizendo exatamente isso para nós. É rico, conseguiu ser rico, conseguiu guardar bens, conseguiu assegurar para si uma boa quantia nos bancos, mas de repente vem um câncer fulminante e acaba com aquela pessoa.
De repente vem um acidente e destrói a vida daquela pessoa. Ou às vezes mesmo Deus permite que tudo desmorone e de uma hora para outra ele perca tudo. E ele cai numa depressão, numa tristeza profunda. E o Senhor termina o Evangelho dizendo que adianta o homem ser rico para o mundo, mas não é rico diante de Deus. E o que consiste, meus irmãos, ser rico diante de Deus? Não significa não ter nada. Não significa não lutar por uma dignidade e não significa ser pobre e miserável. Pelo contrário, o Senhor abençoa inclusive aquele que a Ele se entrega. O Senhor prospera inclusive a muitos. Eu vejo debaixo dos meus olhos o Senhor prosperando a vida daqueles que caminham comigo. A gente vê isso acontecer. Mas nem para todos Deus tem riqueza. E essas pessoas a quem o Senhor prospera, o Senhor as prospera porque elas fazem misericórdia em suas vidas, elas praticam caridade, elas doam e socorrem os pobres, elas ajudam as obras de caridade. Elas colocam Jesus em suas vidas como o Senhor das suas histórias e das suas almas. E é aí que se torna rico diante de Deus. O rico diante de Deus é aquele que coloca Deus acima de tudo, mesmo sendo rico materialmente. Coloca Deus como o Senhor de sua história e não os bens acima de Deus. Rico diante de Deus é aquele que entende que domingo é dia do Senhor, é dia não da empresa, é dia não de estar em reunião com os seus funcionários, mas com Deus. Rico diante de Deus é aquele que entende que é preciso também salvar os seus funcionários e fala de Deus para os seus funcionários. Rico diante de Deus é aquele que é capaz de se desprender mesmo tendo muita coisa. Rico diante de Deus é aquele que é capaz de praticar as virtudes da humildade, da pobreza espiritual, do amor pelos irmãos indistintamente. Rico diante de Deus é aquele que é capaz de, mesmo tendo, estar no meio dos pobres e ajudando os pobres, ajudando os que sofrem. Coloca seus bens a serviço dos que sofrem e dos necessitados. Este é rico se torna rico diante de Deus. Mas lembrem-se, tem Deus, Jesus Eucarístico e o adora. Tem Deus e a Santíssima Virgem Maria como a sua mãe, sua rainha e sua senhora. Tem Deus e conduz os seus para Deus. Vive uma vida de sacramento. Confessa-se e orienta que se confesse. Rico diante de Deus, aquele que entende que a verdadeira riqueza é o próprio Deus. Que Deus ajude a você a caminhar segundo o que Deus pede de você. E eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.